Chegamos à roda da fortuna, e a roda da fortuna ela vai dizer que uma hora a gente está subindo, outra hora a gente está descendo. Uma hora a gente está com sorte, outra hora a gente está com azar. Que mesmo que você faça tudo certinho, lógico que coisas ruins acontecem também para pessoas boas. Então, pode acontecer, né? Então, a gente tem essa equação que é a sorte, ou a falta de sorte, ou o destino, que a gente não tem controle sobre ele. Não que não exista alguma coisa que a gente possa, que a nossa intuição possa captar, que a gente possa prever, mas é porque a nossa capacidade de enxergar e de ler o futuro, as coisas que virão, ou as possibilidades que virão, então a gente é míope para uma série de informações, né, que o mundo existe, que o mundo tem. Então a gente não consegue enxergar. Então a gente vai contar muito com a roda da fortuna, como uma hora você tem sorte, outra hora você tem azar, mesmo, principalmente por conta da nossa limitação de ser humano, por causa da nossa limitação do nosso cérebro, que não consegue fazer essa equação toda, né, para entender todas as variáveis e o bater das asas da borboleta lá no outro lado do oceano, como que isso vai afetar a sua vida aqui no Brasil. Então, a nossa mente ela é muito limitada para esse tipo de cálculo, então a gente vai entender que tem coisas que às vezes acontecem e que a gente não pode fazer nada a respeito. A Imperatriz, ela vem falar dessa nutrição, né, do crescimento. Então, depois que você saiu ao sol, depois que você já se enxergou, você começa a criar para além do seu eu. Então, você, nesse sentido, você vira Deus, né? Diz que a gente é a imagem e semelhança de Deus, né? E, e aí a gente pode assumir no sentido de que a gente também é Deus, né? Somos pequenos deuses dentro da nossa própria vida. E somos criadores do nosso destino, a gente influencia no mundo, né? E de algumas formas, de forma mais forte ou de forma mais fraca. E essa carta, quando ela sai, ela fala de uma oportunidade que você está tendo para poder criar a sua realidade. De você se tornar não alguém que vai destruir, não alguém que quer evoluir, digamos assim, mas que você tem esse poder, essa capacidade de ser Deus e de criar. A carta da justiça, ela vem falar de fazer o bem sem olhar a quem. Então, a gente fala muitas vezes que a justiça é cega, né? Então, que ela vai decidir conforme as provas e não conforme a pessoa, né? Então, isso fala muito da gente não julgar o próximo, né? Na verdade, a gente não tem essa capacidade. Primeiro que a gente não entende todas as variáveis envolvidas na vida daquela pessoa. Essa pessoa, ela vai pagar pelo que ela está fazendo, isso sendo bom ou não. Então, ela vai colher o que ela está plantando. Então, a gente não precisa se preocupar com as consequências, né, daquela pessoa, ou em punir aquela pessoa. Então, muitas vezes a gente fica ali com raiva, com ódio e perde a nossa vida muitas vezes odiando alguém, né, e querendo que essa pessoa pague, querendo vingança, sendo que a gente não tem esse controle, né? Só Deus, né? Deus, digamos assim, só a vida pode julgar essa pessoa e a vida vai condenar essa pessoa dependendo do que ela fez. Então, você não precisa se preocupar com isso. Não quer dizer que você não vai buscar seus direitos na justiça e tal. Vai sim, mas você vai fazer só a sua parte, né? Que aí a gente chega na justiça dos homens, que mesmo assim ela é totalmente influenciada pelas energias, né? Em que juiz que vai cair a sua ação,
como que ele estava no dia em que ele decidiu, qual filme que ele assistiu no dia anterior que vai influenciar. Então, assim, até mesmo a justiça dos homens, ela está submetida a esse mundo energético, esse mundo espiritual. Bom, depois dessa trajetória toda, né, que o nosso herói Giuseppe seguiu, ele se tornou imperador, ele se tornou rei de si mesmo. Ele consegue digamos assim, se dominar, né? Ele consegue entender como a vida dele funciona, ele consegue dominar a natureza, ele consegue dominar a sua natureza interna. Então aqui ele ganhou, ele chegou num nível de sabedoria, num nível de tranquilidade, né? Em que ele governa a sua própria vida. E lógico, quando a gente está tirando essa carta de cabeça para baixo, essa carta invertida, a gente fala de que a pessoa não tem controle sobre a sua vida, ela não tem rumo, ela não tem também essa parte racional, apesar da gente estar falando muito aqui de intuição, da importância da intuição, essa parte racional também ela é importante, né? Principalmente para o nosso mundo hoje em dia, né? O mundo que a gente vive, capitalista e tudo mais, a gente precisa do racional. Então a pessoa muitas vezes ela está apegada ali a emoções, a rancores, e está presa e não consegue dominar a situação, não consegue ser rei de si mesmo. A carta do Hierofante, ela já fala sobre tradição, né? Então são coisas que a gente vai aprendendo e que se você for esperto bastante, você vai absorver aquilo. Então também a gente fala daquela sabedoria ancestral, né? Em que hoje em dia eu entendo que está havendo um resgate disso, né? Dos nossos ancestrais, das nossas raízes, né? Aqui no Brasil, no caso, das nossas raízes africanas e indígenas, até mesmo portuguesa e europeia. Então, que a gente precisa, que a gente não anda só nesse mundo, né? A gente anda ancorado e a gente anda sustentado por todos que vieram antes da gente. Então, a gente tem que honrar essa sabedoria, né? E acumular essa sabedoria, e trazer essa sabedoria para os mundos atuais. Então, a gente teve, acho que um tempo aí, uma crise, né? De que tudo que era velho, que tudo era antigo, não prestava, né? Porque as coisas, elas acabam rápido, elas estragam rápido, então as pessoas não dão valor às matérias, né, a matéria-prima, não dão valor aos objetos, porque tudo passa, tudo estraga muito rápido, então tudo que é velho é jogado fora. Já o Hierofante, quando ele está invertido, ele vai falar desse apego ao que é antigo, apego às regras, né? Então essa estagnação que muitas vezes a gente passa.